O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sexta-feira, dia 25, celebramos a 7ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, meu irmão e minha irmã, Jesus não se cansa de nos ensinar. Ensina aos discípulos e a partir do Evangelho escrito, da tradição escrita, Jesus vem nos ensinando através aí da pena, de Marcos, São Marcos, no capítulo 10. Jesus parava para ensinar, Jesus gostava de ensinar, Jesus tinha prazer de ensinar, porque uma sociedade que ensina, uma empresa que ensina, uma igreja que ensina, que passa adiante a sua doutrina, o seu amor, o seu carinho, aquilo que Jesus ensinou, é uma entidade que continuará viva. Agora, quando nós não ensinamos, morre, apodrece, se conserva apenas aquilo que se teve lá no início e pronto, Então, por isso que Jesus já nos deixa essas primícias do ensinamento. Precisamos ensinar, passar para frente. Ensinar, é claro, sempre coisas boas. E hoje Jesus aqui está, nessa 7ª semana do Tempo Comum, antes de nós celebrarmos aí, daqui uns dias, a festa da Santíssima Trindade, e depois do Pentecostes, Jesus está nos ensinando ao respeito da unidade e do respeito do homem e da mulher. Lembra aqui que os discípulos os fariseus estão perguntando para Jesus a questão se é permitido divorciar da sua mulher. As respostas de Jesus num todo, não só para os fariseus, mas depois as perguntas que os discípulos fazem, são respostas que fazem com que a mulher e o homem se tornem pessoas humanas e não simplesmente pessoas desprezadas. Veja que bem no finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus está dizendo assim, olha, se o homem se divorciar e casar com outro, é adultério. Se a mulher também se casar com outro, também é adultério. Porque antes a lei mosaica, a lei de Moisés, ela só determinava que o homem desse uma carta de divórcio e não a mulher. Isso Jesus diz por causa da dureza do coração. Senão Moisés provavelmente tinha falado outra coisa. Agora, eu vos digo assim, tanto o homem e tanto a mulher poderia não dar carta, mas
cometer adultério, ou seja, quebrar o relacionamento, quebrar o compromisso que um tem para com o outro. Então Jesus diz assim, olha, Deus os fez homem e mulher, né, desde o início. Portanto, quem fazer uma coisa contra a outra, e veja, os fariseus provavelmente não receberam isso com carinho não, né? Por quê? Porque o machismo era muito grande na época de Jesus e ainda é muito grande. E Jesus está querendo quebrar esse machismo masculino, né? E fazer com que a mulher também tenha a sua dignidade e também tenha a sua liberdade de também não aceitar certas coisas que o homem faz. Não só a mulher, o homem não aceitar o que a mulher faz, mas a mulher também não aceitar o que o homem faz. Então faz assim com que as mulheres e os homens se tornem verdadeiramente seres humanos, amados igualmente pelo nosso Deus. Essa a mensagem, a lição de casa que hoje o Evangelho traz para nós. Portanto, se você ainda é muito machista, despreza as mulheres, vocês homens, ou ao contrário, as mulheres desprezam os homens, então é bom a gente entrar um pouco mais em diálogo com o Evangelho e diálogo também entre todos nós, para que possamos assim construir com mais firmeza o reino de Deus, quando se diz nessa questão de unidade. Povo de Deus, um bom dia a todos, Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.